A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos na lição de número 11, dia 9 de setembro de 2018, e o tema dessa lição é: a lâmpada arderá continuamente. Nosso textuário, João, capítulo 8, versículo 12, que declara: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus. E a nossa verdade prática fala que, tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasia, iniquidades e trevas. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12. O contexto do textuário está entre os versículos 12 a 59 do capítulo 8. O capítulo 8 é o discurso de Jesus sobre a sua missão. Então ele inicia dizendo: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo. Então, no início do Evangelho de João, ele já fala sobre a luz. Se você tiver a oportunidade de ler com calma o capítulo 1, ele fala sobre a luz quando ele fala do verbo, aí vai falar de João, e aí fala então, a partir do versículo 8, que João não era luz, né? Versículo 7, falando de João Batista: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Olha o versículo 8, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E o versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, você percebe que no capítulo 1, o Senhor Jesus, ou o Evangelho de João, fala sobre a luz. Depois, se você observar o capítulo 3 de João, versículo 19, diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja, o Evangelho de João, no capítulo 1 fala da luz, no capítulo 3 fala da luz. Então nós podemos dizer que ele está correto em falar sobre que Jesus falou outra vez, né? Porque não é a primeira vez que se fala sobre luz no Evangelho de João. E aí ele faz a declaração, uma declaração extraordinária, porque nenhum rabino, nenhum filósofo, nenhum líder ou profeta judeu teve a ousadia de falar como o Senhor Jesus, o Messias, o Verbo que se fez carne, falou. Ele declara: eu sou. Essa declaração, eu sou, em hebraico, é Yerie Asher Yerie. Em grego é ego eimi. Essa é uma declaração que tem a ver com a divindade. Então Jesus diz: eu sou. Quando os guardas foram prender a Jesus e perguntaram se ele era o Cristo, se ele era Jesus, quando eles foram prender no jardim do Getsemane, Jesus diz: eu sou, e eles caíram, porque essa declaração é uma declaração que tem a ver com a divindade de Jesus. O único que pode dizer eu sou é Deus. E quando os fariseus estavam falando com Jesus, Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Então Jesus declarou várias vezes, de maneira explícita,
a sua divindade com a declaração: eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Então, isso implica a ideia da divindade. E aí ele fala: eu sou a luz da vida. Ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante, eu peguei dois estudos sobre o assunto. Um do Russell Norman Champlin, no Novo Testamento, comentado versículo por versículo, e outro eu peguei do comentário judaico do Novo Testamento, mas ambos falam de algo interessante, que é o contexto que antecede do último dia da festa do Sukkot. Então, diz assim, que naquele local, quando tinha então essa festa do Sukkot, havia 4 menorás de ouro, com recipientes dourados no topo de cada um deles, e 4 escadas que levavam os recipientes. 4 sacerdotes fortes e jovens subiam com jarros, contendo cada um deles 9 litros de azeites, o qual era derramado nos recipientes. Os puxadores e cintos dos sacerdotes, eles faziam pavios, e com eles acendiam os menorás. E não havia nenhum cidadão de Jerusalém que não fosse iluminado pela luz que vinha então do templo. Os homens piedosos e homens com boas obras, então, cantavam, dançavam ao redor dos menorás com tochas acesas em suas mãos, cantando canções e louvores, enquanto os levitas tocavam harpas, liras, símbolos, trombetas e outros tipos de instrumentos. Então, quando Jesus declara: eu sou a luz do mundo, é uma forte imagem que se projeta sobre o imaginário daquelas pessoas, porque elas conheciam essa luz do candelabro que iluminava Jerusalém, devido então a esse resplandente fulgor que tinha essas lamparinas. E Jesus faz essa declaração: eu sou a luz do mundo. Então aquela luz iluminava a cidade de Jerusalém. Jesus ilumina todos que creem no seu santo e bendito nome. Então é uma mensagem muito forte tanto para aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, ou todos que de alguma maneira já tinham ido em Jerusalém e visto a luminosidade do templo através do candelabro durante o anoitecer, como quando Jesus declara ser a luz para os homens, onde todos poderiam então andar iluminados pelo poder de Jesus. Então é uma declaração muito forte, muito vívida e muito maravilhosa. E Jesus é a luz que ilumina todos os homens que creem nele. Graças a Deus. Essa nossa lição tem uma interação que vai falar sobre o capítulo 24 de Levítico. E, obviamente, vai falar sobre a questão da luz, mas lembrando que nos evangelhos, Jesus faz duas analogias, uma sobre a luz e outra sobre o sal. Nós temos uma introdução que vai falar sobre o candelabro, que era objeto de maior destaque no interior do tabernáculo e depois também no interior do templo em Jerusalém. Ele era de ouro e ele emitia uma luz muito forte. E claro, então, que a Igreja de Cristo, como luz do mundo, tem a obrigação também de ter essa luz forte, como tinha o candelabro. E o primeiro tópico dessa lição vai falar sobre esse objeto sagrado, que é o candelabro de ouro. Didaticamente,
o Senhor ordenou a fabricação do candelabro a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real na face da terra, entre as nações. Era o plano de Deus que, por intermédio do povo de Israel, todas as nações viessem a ser abençoadas através do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeiro, sobre a fabricação do candelabro. Então, vem aqui o primeiro subtópico, o fabrico do candelabro. Segundo a orientação, a determinação do Senhor, os artífices profissionais que trabalhavam com ouro puro, com ouro batido, vão então fazer o candelabro. A mobília foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça. Então veja que coisa maravilhosa, como foram artesãos iluminados por Deus para fazer uma peça única, mas que tinha então os 7 bracinhos, né? A mobília então foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça, com o seu pedestal, as hastes, os cálices, as maçanetas e as flores. Bezaliel e Aholiabe foram então as pessoas que tiveram a graça de Deus de trabalhar entre 35 a 40 quilos de ouro para fazer essa peça única. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica, completamente de acordo com a orientação do Senhor. 2. Sobre a luz do candelabro. O azeite para a lâmpada foi trazido de maneira voluntária e generosa pela congregação dos filhos de Israel, tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado. O azeite teria de ser puro e batido. O moído era de qualidade inferior. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria então na escuridão. Mas como havia o azeite, acendia então as lâmpadas e ali haveria luz, claridade. Qual é a simbologia que extraímos disso então? Jesus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência, porque ele nos declara que nós somos a luz do mundo. E terceiro, o seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, não no santo dos santos, no lugar santo, o candelabro de ouro ficava ao lado esquerdo. Para quem entrava, então, ele ficava ao lado esquerdo, na parte sul do tabernáculo. Nessa posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava então uma visão única e emblemática da presença, da glória, do Shekinah de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia uma clara referência também a Jerusalém celestial. A luz do dia limpava-no, provendo-o de azeite. E quando chegava a noite, ele estava pronto então para iluminar. Assim, devemos também agir em relação ao mundo. Só viremos a reluzir se nos dermos a leitura da Bíblia, a oração e ao jejum, que é o azeite que mantém a nossa lâmpada. Resuminho do tópico 1. O candelabro de ouro deveria permanecer aceso. Há um subsídio bíblico didático sobre leis a respeito das lâmpadas, que está no comentário bíblico do Antigo Testamento, e vamos para o tópico 2. Jesus, a luz eterna e perfeita, e de alguma maneira eu já falei sobre isso na rápida reflexão do nosso texto áureo de João 8, capítulo 8, versículo 12. Então o candelabro simbolizava o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, e eu e você, cada um de nós. Primeiro item, Jesus, a luz do mundo. Então no Apocalipse,
No último livro da Bíblia, o Senhor Jesus anda livremente entre os candelabros. Na descrição dos evangelistas, observamos que somente a luz do Cordeiro é capaz de levar os castiçais a refugirem. Então Jesus é a luz do mundo. Ele, portanto, só podemos brilhar com o brilho da luz de Jesus. Nós não temos luz própria, nós dependemos do brilho do Senhor Jesus. 2. A igreja é a luz do mundo. O Senhor Jesus declarou explicitamente em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Então Jesus declarou explicitamente isso. Após a ascensão dele ao céu, a missão de iluminar esse século passou a ser nossa, como igreja. Agora somos exortados a brilhar, não somente como um candelabro, mas como verdadeiros astros de Deus. E 3, o crente como luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus exorta a cada um de nós, eu, você, a agirmos, a sermos luz do mundo. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que até os seus algozes viram-lhe o rosto brilhando como de um anjo. É isso que diz Atos 6,15. Apesar de ser martirizado, apesar de ser apedrejado, seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, de fé, de coragem. Ele foi de fato em todas as coisas como um candelabro, reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Resumo do tópico 2. O candelabro de ouro apontava para Jesus Cristo, a luz eterna e perfeita. Temos um subsídio bíblico-teológico que fala sobre Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, o crente como sal da terra e luz do mundo. E encerramos com o terceiro tópico, mantendo a luz brilhando continuamente, assim como o candelabro no tabernáculo e depois no templo brilhava continuamente. Há um convite para mim e para você também brilharmos continuamente. Mantenhamos essas 3 coisas básicas: nossa comunhão com Jesus, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário. Primeiro, então, a nossa comunhão com Jesus. Não dá para você ser luz do mundo e sal da terra se você não conversar com o Senhor Jesus, se você não orar, se você não tiver comunhão com o Senhor. Não dá. Para reluzirmos como luz do mundo, nossa comunhão com Cristo é imprescindível. O candelabro visto pelo profeta Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite. E este, por sua vez, achava-se conectado a 2 oliveiras. Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 3. Dessa forma, havia um fluxo contínuo. Então, para que eu continue brilhando, eu tenho que estar ligado ao azeite. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, é importante eu compreender isso. 2, nossa comunhão fraternal. Então, além da comunhão com Jesus, e isso é o que difere o cristianismo de todas as outras religiões monoteístas. No cristianismo, o fiel tem comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus habita nele. Isso não existe no judaísmo. Você nunca vai ver um judeu falar: Moisés mora no meu coração, eu estou em Moisés. Isso não existe. Você não vai ver isso nunca, um muçulmano falar que Maomé está dentro dele. Isso não existe. Só na nossa fé. Jesus fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e o meu Pai viremos nele e faremos nele morada. Você é o templo do Espírito Santo. Só o cristianismo bíblico tem esse conceito. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, comunhão com Jesus. Segundo,
comunhão fraternal. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes e ornamentos, formava uma peça única. O mesmo podemos dizer da igreja. Embora formada por membros de várias procedências e origens, continua sendo um único corpo. Agora todos nós somos um em Cristo. Então, é muito importante nós entendermos que a igreja, como candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor, por sua comunhão no Espírito Santo, não a luz tão intensa como a comunhão cristã. E terceiro, testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano, no nosso dia a dia, não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Então a sua postura, seu comportamento, as suas obras pregam. Há um missionário, ele é de origem católica, chamado Francisco de Assis. Ele falou algo que chama atenção para refletirmos nessa questão de testemunho, que ele diz assim: vivamos de tal maneira, quer dizer, pregamos de todas as formas, se possível, utilize palavras. Quer dizer, então, ele propõe uma vida de testemunho. E uma vida de testemunho não necessariamente necessita de palavras. Então, o nosso testemunho diário, as nossas atitudes, isso é muito importante. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Então, o nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Resuminho do último tópico. Precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente em nós. Temos um bom subsídio bíblico teológico, a mensagem do Novo Testamento de Mark Dever, que vai falar por que a igreja deve se caracterizar pelos pontos distintivos de santidade, de união e de amor. E as considerações finais. Jesus anda por entre os castiçais. Ele vê nossas obras, sonda as nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira castiçais. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Como está então a minha lâmpada, a sua lâmpada, a nossa lâmpada? Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo de trevas, nesse mundo de iniquidade. Que Deus nos ajude. Que você tenha uma aula abençoadíssima. Que você possa ministrar com autoridade e poder de Deus. E os seus alunos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para participar da nossa aula de formação continuada, que é ministrada todos os sábados, das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, São Paulo. Pastor Presidente, Pastor Paulo Freire Costa. Você é o nosso convidado. Você também pode acessar o nosso site, baixar a lição. O site é www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.